gente vai torcer para que esse desafio seja superado para o bem de todos os jacareis. Um outro problema que a gente vem enfrentando, Jacareí vem sofrendo com as chuvas. Os moradores de Jardim Emília, Jardim Luiz, aquele pessoal da Vila Guarani, Vila Pinheiro, quando chove é um verdadeiro caos a esses moradores dessas regiões. O que a administração pública tem feito para amenizar esse problema, uma vez que a gente sabe que as chuvas não vão parar? Bom, primeiro é preciso considerar de que esses pontos de alagamento que nós temos na cidade não começaram com estas chuvas. Nós temos casos de pontos com 20 anos com esse problema existente por conta de não ter uma bacia de drenagem das águas de chuva adequada para quando foi construído esses bairros. O exemplo clássico, o Jardim Emília. O Jardim Emília sofre pela sua formação, que não teve uma obra de drenagem adequada quando fizeram aquele bairro, e hoje sofre de forma mais agravada porque ele está dentro da chamada bacia do Tanquinho, que vem desde lá do Jardim Pedra-Mar, passa pelo Imperial, atravessa o Esperança, para depois chegar no... Com o crescimento dessa região, você aumenta a contribuição de água na mesma bacia. Portanto, com o passar dos anos, você tem um agravamento daquela situação já existente. Outro exemplo vale dizer para a questão do Parque Itamaraty da Vila Guarani, na área central da cidade. Não é? Há um crescimento da malha urbana, às margens do córrego do Turi, na região da Nilo Máximo, que aumenta a velocidade e a contribuição de água na mesma bacia. Portanto, um lugar que já sofria com alagamento, agora tem um agravamento. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, você não via falar em Jacareí da necessidade de construir piscinões, bacias de detenção de água pluvial. E hoje, só na bacia do Turi, nós já temos projetado 4 piscinões. Construímos 2, o da Vila Formosa e do Jardim Pitoresco. Falta construir do Parque dos Príncipes e da Fazenda Coleginho, no sentido de segurar essa água para tentar resolver ou minimizar a possibilidade de enchentes ou de alagamentos em alguns pontos da cidade. Então é importante entender que o sistema de macro-drenagem de uma cidade não acontece só em Jacareí, a gente vê no período de chuva, e agora está acontecendo no Amapá, totalmente fora de época, e agora no sul do Brasil, inclusive com mortes, é que você também tem um fator de uma concentração de chuvas num volume muito maior, num tempo menor, num determinado local. Se a gente analisar, por exemplo, algumas chuvas que ocorreram em Jacareí, em dezembro e agora, no início do ano, nós vemos chuvas até mais fortes do que outra, que não trouxe problema na cidade. E chuvas menores do ponto de vista do volume, mas como caiu concentrado, trouxe um grande problema. A exemplo dessa que aconteceu agora recentemente na Vila Guarani e no Parque Itamaraty. Quer dizer, aquela chuva, se também ela cai concentrada, ou na bacia do São João, teria trazido um prejuízo muito grande para a comunidade do Jardim Emília. Ou se ela cai concentrada, da mesma forma, lá na bacia do Rio Comprido, eu teria problema lá no Parque Meia Lua. Quer dizer, então a gente precisa entender também que o fenômeno natural, dado uma situação de dificuldade dessa macro-drenagem da cidade, dado a sua expansão urbana, traz para a gente uma preocupação muito grande. Acho que o que nós temos de desafio é que os municípios, e não é diferente de Jacareí, não têm capacidade econômica de fazer essas obras, porque elas são de valores muito altos, por isso nós precisamos de investimento ou do governo do estado ou do governo federal. Senão nós ainda vamos conviver com este problema que ele está relacionado à expansão urbana, ao aumento de contribuição das bacias e uma necessidade de grandes obras de drenagem. É difícil a gente conseguir esse investimento? Muita coisa a gente já conseguiu. Muito. Se a gente falar aqui dos 4 piscinões, a gente conseguiu construir 2 piscinões. Teve ajuda do governo federal. Exatamente. Agora, são obras que às vezes as pessoas pensam, puxa, o piscinão é só abrir um buraco lá para ele reter água de chuva. Não é verdade. Só no piscinão do Pitoresco nós gastamos quase uns 800 mil reais. O piscinão que está projetado para o Parque dos Príncipes custaria hoje 2,5 milhões de reais. Portanto, são investimentos muito altos. Mas que a cidade necessita fazer e tem que continuar lutando para buscar recursos para fazer esse tipo de obra. Só para a gente finalizar essa questão da chuva, algumas pessoas fazem ligação com a obra do Turi. Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço, essa oportunidade, explicasse se tem alguma coisa a ver ou se não tem nada a ver com as obras do Turi. Explica isso para os nossos amigos. É uma excelente oportunidade, né? Porque as pessoas... Primeiro que a obra de despoluição do córrego do Turi é uma obra, inclusive, que vai ajudar. Por quê? Porque ela vai retirar o esgoto que hoje é lançado 24 horas por dia na bacia do Turi. Nós temos ao longo da bacia do Turi, que vai aqui do Jardim Paraíba até o Jardim Colônia, 45 lançamentos de esgoto in natura, 24 horas por dia,
Aquela água da torneira que a gente lava a louça em casa, quem está na bacia do Turi joga essa água no Turi. Se eu estou fazendo um sistema de canalização do esgoto, eu não estou canalizando o córrego, eu estou construindo uma canalização paralelo ao córrego para que este lançamento vá para essa tubulação. Então eu não vou ter mais um córrego poluído. Esse esgoto vai para uma estação de tratamento, eu vou tratar e vou jogar essa água limpa no Rio Paraíba. Então eu vou estar dando uma contribuição inclusive para o rio. Vou resolver um problema de saúde, quem mora à margem do córrego não vai ter mais problema com doenças causadas pelo esgoto lançado lá, mas ela não tem relação com as águas de chuva. Hoje, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu já tenho um córrego que permanece quase que cheio o ano inteiro por causa do esgoto. Quando vem a chuva, ele enche mais rápido. A hora que eu tirar o esgoto, eu vou diminuir o volume de água no córrego, portanto eu vou dar uma contribuição. Então eu não tenho uma relação conflitante entre a obra do Turi e o problema de alagamento. Outras coisas, as pessoas colocam assim, mas o parque da cidade criou um represamento para a Vila Guarani. É importante as pessoas lembrarem que antes de existir o parque, e a gente tem fotos do local, era só ir lá ver como é que chegava as águas do Parque Santo Antônio e como é que chegava a água do Turi exatamente onde está o parque. Era um córrego de terra, estreito e que alagava. Hoje, o ponto mais largo do córrego do Turi está exatamente no parque. Foi feito um alargamento da bacia naquele ponto. O grande problema hoje de alagamento da Vila Guarani, do Parque Itamaraty, da Nova e da Siqueira Campos, se dá pelo aumento de contribuição das águas para trás da bacia. Para trás, que é o crescimento da cidade. Ou seja, este problema lá nós teríamos com parque ou sem parque. Por quê? Porque aumentou o volume de água no córrego. Este é o grande desafio que a gente tem que fazer. Por isso, a única saída para o Turi hoje é a construção de bacias de retenção, ou seja, piscinões para trás, para tentar segurar esse volume de água ali. Não é as barreiras que eu tenho pela frente, é o que eu não tenho para trás. Legal esse esclarecimento. É um assunto difícil. É um assunto difícil, mas é legal esse esclarecimento para que as pessoas que acessam o nosso Jacareí saibam de verdade o que está acontecendo, até para poder, se alguém quiser cobrar alguma coisa, que cobre, que seja, cobre a verdade. Né? Exato. Exatamente. Então, só para finalizar a nossa entrevista, recentemente foi lançado um projeto de mais um Educa Mais na região do Parque dos Sinos. E nesse projeto consta a instalação de um teatro. Jacareí vai ganhar um teatro? Queria que você falasse aos amigos do nosso Jacareí como e quando vai ser isso. Esse é um grande sonho nosso, né? Eu acho que toda a classe artística, do setor do teatro, da música, da literatura e a nossa comunidade em geral merece ter um teatro na cidade. Jacareí foi marcado por ser uma cidade que produziu sempre grandes artistas, né, em todas as áreas, e infelizmente a nossa cidade não tem um espaço adequado para esta comunidade. Ele está dentro de um contexto do Educa Mais, como você citou, que nós já temos vários na cidade com características diferenciadas. Por exemplo, nós temos no Parque Santo Antônio, nós temos o Jardim Paraíso, com o centro poliesportivo, nós temos o Lamartine, focado mais em curso profissionalizante, temos o Educa Mais do centro, que é focado na questão mais de futebol de salão, vôlei e natação. Teremos agora o Educa Mais do São João, também focado em natação e práticas de esporte como futebol de salão e vôlei. E teremos este com um teatro, um centro de formação do professor, um espaço aberto especificamente, né, ou seja, principalmente à comunidade escolar, aos professores, é um centro de formação de professores, mas que terá uma agenda também de abertura para toda a comunidade nas questões culturais. É uma obra do renomado arquiteto Rui Otaki, não é? Nós estamos vencendo agora a fase de licitação já da obra, portanto eu tenho uma expectativa muito grande de no mês de maio conseguir iniciar essa obra. Acho que isso será um marco também importante na mudança da nossa cidade, que merece ter uma obra com a assinatura do Rui Otaki. Tá certo. Prefeito, mais uma vez quero agradecer por você ter nos recebido aqui e já quero deixar agendado um próximo encontro para a gente falar de outros assuntos tão importantes como esses que debatemos hoje. Sim, eu que agradeço. Acho sempre muito importante, como prefeito da cidade, poder refletir e tratar dos principais problemas e desafios que afetam a vida da população. Embora o desejo da gente é sempre de conseguir resolver todas as questões, mas as nossas limitações exigem que a gente faça algumas escolhas. E eu tenho tentado fazer o melhor possível. Obrigado, prefeito.
E se você quiser enviar alguma sugestão de entrevista, algum tema importante, mande e-mail pra gente. contato@nossajacareí.com.br. O e-mail está passando aqui embaixo. contato@nossajacareí.com.br. Batendo o papo de hoje fica por aqui, mas em breve a gente volta. Nossa